1985, estava passando o cometa Halley. O cometa Halley estava passando por aqui. Claro que está bem longe, né? As pessoas ficam bastante preocupadas. Mas o interessante é que foram nessas umas datas. Daqui de 1985 vão ser daqui a 76 anos, vai ser 2050, mais ou menos. Vai passar novamente o cometa, né? Então vamos estar aqui deste lado esperando. Tomara que tenhamos aí um telescópio, né? Tenhamos um observatório astronômico, né? Vamos ver o que acontece. Vamos dar continuidade então às palestras de hoje. Essas palestras de hoje estão dedicadas a Lavras, né? História de Lavras. E nessa segunda parte vamos a temos convidado a personagens importantes aqui de Lavras, que tem a memória de Lavras. E a primeira palestra que vamos a ter é de uma pessoa magnífica que ajudou a construir todo este cenário, ajudou a toda a exposição de fotografia, apoiou muito fortemente tanto na parte logística, na parte organizacional, em tudo, para que este evento seja como está sendo hoje. Vamos apresentar aqui o professor Wagner Gonçalves. Boa noite a todos. O Wagner Gonçalves, né, um dos historiadores mais conhecidos de Lavras, durante 25 anos tem buscado estudar a história de Lavras. Membro do Conselho Deliberativo do Patrimônio Histórico, exerceu a função de presidente por 2 mandatos consecutivos, atuou como servidor público por 15 anos na formação educacional e profissional, colaborou com o desenvolvimento da cultura e do turismo do município de Lavras, Minas Gerais e do Brasil. Professor de História, Geografia, MBA em Gestão Pública e Coordenação de Gestão Escolar. Boa noite a todos, obrigado pela presença de vocês, professor Nogales, professora, Secarelli, a Dalva Ferreira também aí, J. Paulo, da imprensa marcando presença, os alunos que estão com a gente aí. O meu tema hoje foi um tema bem diferente, né, da questão da história, que é um tema que eu já tenho trabalhado há bastante tempo, que é sobre a questão dos patrimônios históricos de Lavras, né? Ultimamente tem colocado muito na imprensa sobre a perca, né, desses patrimônios da cidade, e ao esses 25 anos eu tenho feito o registro desses patrimônios para que as gerações do futuro possam, né, ter acesso a fotografias e esses documentos que já se passaram e que hoje já não tem mais. Eu trouxe algumas coisas, vou falar um pouquinho sobre a questão do patrimônio, não sei se todo mundo sabe as definições do que é o patrimônio, né, e de que forma que o patrimônio é trabalhado na esfera tanto municipal, estadual e federal. Depois a gente tem aí a Unesco, que vamos falar do mundo inteiro, universal. Começando, a gente vai falar um pouquinho sobre o patrimônio, o que é o patrimônio material. E aí, alguém gostaria de falar o que seria um patrimônio material? Exceto os professores, o professor não vai lá, tem que ser o público. O que seria, pessoal, o patrimônio material? Aquilo que é físico, aquilo que é tocável, combatível. Sim, correto. É aquilo que a gente pode tocar. E hoje eu trouxe alguns modelos, né? Eu até pedi ao Cicarelli uma ajuda. Eu trouxe um quadro, né? Esse aqui é apenas um exemplo, né? Esse quadro, por exemplo, quem gostaria de colocar um valor nele? Vamos colocar primeiro um valor cultural e depois um valor financeiro. E aí, alguém gostaria de sugerir o preço do valor
cultural para ele. Você tem que falar quem que é o artista. Não, é justamente isso. Por exemplo, se eu falar que o artista sou eu, ele vai ter algum valor? Né? É claro que... Eu vou postar no seu futuro. Sim. Então, aí, por exemplo, a gente sabe que esse aqui não foi ninguém muito importante. Mas se a gente soubesse que foi o Leonardo, eu não sei se é a pronúncia certa, é Da Vinci ou Da Vinci. E se a gente soubesse que essa primeira obra dele, qual seria o valor hoje? Então a gente traz o patrimônio material, né? Eu trouxe também algumas coisas, vamos falar assim. Por exemplo, esse aqui é um dos primeiros mapas de Minas Gerais, e principalmente da região de Lavras. Na época que ainda não tinha as cidades que fazem, vamos falar assim, vizinhança de Lavras, né? Um mapa bem antigo, da época quando existia a Diocese de Campanha, que coordenava a parte eclesiástica para a parte religiosa. Eu trouxe também aqui, vou falar um tinteiro bem antigo, né, que foi usado pelo nosso querido professor José Luiz de Mesquita, né, que eu consegui doação também. Esse aqui já foi da família Pádua, né, que eu consegui um brinquedo bem antigo, né, eu acho que talvez algumas mulheres vão lembrar, uma máquina de costura da Estrela, né. Esse aqui os homens nem todos vão lembrar, né, que é o peão. Hoje a gente troca, os meninos hoje trocam o peão pelo celular, né? Eu trouxe bastante coisa. Graças a Dalva também trouxe uma carteira, a gente vai falar que é da antiga rede ferroviária, que todos os funcionários da rede tinham. Vou falar assim da Polícia Militar, do Tenente Coronel Fabiano, que foi um dos primeiros lavrenses a exercer a função de comandante do batalhão. Sendo lavrense, assumiu o comandante. E por último, um pedaço da casa que pertenceu aos Mouras, né? A família Moura aqui em Lavras, que foi político, né? Exerceu bastante cargo. Quando estava demolindo a casa, um colega meu da faculdade viu, né? Colocando tudo aquilo dentro da caçamba, ele sabia que eu gostava de patrimônio e falou assim: nossa, vou pegar um pedaço dessa casa para guardar para ele. E realmente foi o que sobrou, assim, que a gente tem, que é uma coisa muito bonita. E trouxe vários outros documentos que é considerado, vamos falar assim, patrimônio material, né? Depois a professora vai colocar para a gente. Eu trouxe aqui 2 cartas de compra de escravo. A gente estava comentando lá atrás o Kleber, né, Kleber? Quanto que valia um escravo na época. Trouxe também convites da UFLA, 50, 60 anos atrás, e vários outros documentos usados pelas escolas de Lavras. E depois do patrimônio material, a gente tem um outro que é imaterial, né, que é muito importante hoje, e que é também tombado, né? É um bem que hoje é considerado patrimônio não só de Lavras, de Minas Gerais e do Brasil, mas que é tombado. Você consegue colocar para mim, professor? Deixa eu comentar um pouquinho. Quem gostaria de sugerir o que é o bem imaterial? Livro, poesia, música, tradições, contos, etc. Você merece até um prêmio hoje. Vai ganhar um prêmio. Sério, vai ganhar um prêmio. Não sei se você vê, mas tem um prêmio. Justamente o que ele falou, o imaterial é aquilo que a gente não toca, né? Por exemplo, aqui em Lavras a gente tem muito forte a capoeira, né? No norte de Minas, está fazendo a professora, você tá cá. Ai, baiana, todas pedidas que me fez chorar. Ai, baiana, todas pedidas que me fez chorar. Pode esconder o violão e a caixa, agora o samba vai começar. Pode esconder o violão e a caixa, agora o samba vai começar. É o samba dos bem capazes, toada do samba do Ceará. É o samba dos bem capazes, toada do samba do Ceará. Quem cantar seu mal vai estontar, quem chorar seu mal aumenta. Eu canto pra aliviar, vai nessa qualquer atormenta. Ai, baiana, todas pedidas que me fez chorar. Ai. Essa aí, gente, é só uma simbologia rápida, né? Para a gente trazer a questão da cultura. Foi um trabalho que a gente fez durante muitos anos com o Gamo, né? Que era com o norte de Minas, Araçuaí. E lá a gente teve uma diversidade de culturas. A gente aprendeu um pouquinho da cultura afro, né? Que é a nossa cultura, nossas raízes. A gente visitou um quilombo e uma tribo indígena
E lá eles fizeram apresentações de músicas pra gente e a gente pôde ver mais assim, mais de perto essa cultura que é a imaterial, que são as danças, né? A gente tem no Nordeste, né? As tradições, e aqui na nossa região é muito pouco cultivado, né? Mas que a gente tem bastante. E uma que todo mundo conhece hoje também, que é tombada em Minas Gerais, é a produção do queijo. Minas Gerais é conhecido pelo queijo, ele virou patrimônio imaterial. Aqui em Lavras a gente tem as meninas cantoras de Lavras e também a banda Euterco Operária, né, que também foi tombado como bem imaterial. Os bens materiais em Lavras hoje a gente tem muitos. A gente tem aqui a Igreja do Rosário, que é o maior patrimônio de Lavras hoje, né, tombada a nível federal, um dos únicos bens da região. A Escola Firmino Costa, a Escola Álvaro Botelho, a gente tem as praças principais Augusto Silva, Leonardo Venerando Complexo, também a Praça Dr. Jorge, a Praça Comendador José Esteves, né, e vários outros bens que já vem de bastante tempo tombado em Lavras. O Conselho, no caso do Patrimônio Histórico, hoje ainda faço parte, eu sou um dos mais antigos, vamos falar assim, dos mais velhos. A função dele é justamente isso, é trabalhar, né, tentando conservar o que ainda tem de patrimônio. Né? Às vezes a pessoa vai assim, destruiu aquela casa, né? Mas não é tão fácil igual a gente pensa, chegar ali e fazer um tombamento. Envolve muitas ações, inclusive jurídicas, né? Ninguém quer que sua casa seja tombada. Por quê? Porque a partir daquele momento você não pode mexer na estrutura da casa. Então existe esse procedimento. Depois a gente tem o estadual, que é o IEFA, que é responsável pelo tombamento, federal, o IFAM, que é o órgão de maior proteção no Brasil inteiro. E aí a gente tem várias cidades, várias igrejas que são tombadas, inclusive igrejas que são tombadas pelo IFAM, muitas das vezes costumam sofrer aí, muitas perdas. Eu tenho vou falar assim, uma história da minha família, que a minha família veio de São João del Rei, né? Eu não sabia de onde tinha vindo vamos falar assim, essa atração pela coisa antiga, pelo patrimônio. Fui descobrindo São João del Rei através do levantamento da minha árvore genealógica, né? O meu trisavô chegou a construir uma igreja em São João Histórica, que tem o nome dele até hoje, na imagem, que é o Bom Jesus de Matozinho, que na década de 70 foi demolido. Parecia que a igreja do Rosário. E aí, estudando outras coisas sobre ele, descobri muito mais coisas, né, sobre essa questão do patrimônio. E a partir daí, através de uma palestra na igreja do Rosário, na época, inclusive, a Dalva participava comigo, um curso que a Dalva foi professora, me falaram sobre a igreja do Rosário e sobre a história de Lavras. Na época foi o Dinho que contou pra gente. E a partir daí a gente começa uma pesquisa muito larga, muito longe, né? E essa pesquisa acabou me resultando em muito material, muito conteúdo. É o que eu trabalho hoje com as crianças das escolas municipais, da estadual, e através de algumas palestras, igual a gente está fazendo aqui hoje, a questão do patrimônio e a importância da preservação dele. Eu até trouxe um desenho aqui, pessoal, vou mostrar, é mais ou menos igual do quadro mesmo, né? Mas foi um aluno meu que me deu isso aí uns 15 anos atrás. Hoje ele é já formado em Direito. Aí recentemente eu mostrei para ele, pessoal, Pedro, você lembra disso daqui? Aí eu disse, não lembro não. Eu falei assim, então, esse aqui foi um desenho que quando eu estava te dando aula de geografia, né, na escola estadual, ele me deu, né, ele até me chamava na época, eu falava que eu era bom pai para ele. E aí eu guardei e falei, por quê? Porque esse vai virar um patrimônio, né? Daqui uns dias eu vou escanear, eu estou montando um site, toda essa documentação que a gente guarda ao longo do tempo, né, inclusive do Gambo, depois eu vi isso. Eu tenho um documento que eu recebi do pessoal do Gambo, bem antigo, que eu já li sobre a morte da Dona Carlota, do São Leogão. São informações que muitas das vezes a gente de Lavras não sabe, não conhece, né? Inclusive a própria história de Lavras, esse cara aí vai poder falar melhor que eu, que 90% da população não conhece, né? Então é muito importante essa questão da gente estar trabalhando a história da cidade da maneira correta, da maneira certa, né? E a preservação dos patrimônios dentro da nossa possibilidade. Mas seria isso mesmo, agradecer a todos pela oportunidade, estarei à disposição de vocês.